Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui uma questão de custeio variável, mais precisamente de simulação de resultados. Essa questão foi adaptada da questão número 19 do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade de 2021-2, ou seja, segunda prova de 2021. Vamos lá à questão. Para utilizar o método de custeio variável, é necessário que se classifique custos e despesas em fixos e variáveis. Este método oferece muitas informações úteis e relevantes para a tomada de decisão. Uma sociedade industrial adota o método de custeio variável e o contador observou que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 500 unidades. Então, aqui nós vamos parar só para a gente analisar até então esse enunciado. Primeiro, ele traz aqui um contexto, né, no início até aqui, até tomada de decisão. É um contexto explicativo que não vai agregar informações para a questão. Mas é correta e é isso mesmo que acontece, né? Depois, ele diz que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 500 unidades. Então, essa quantidade que iguala os custos todos às receitas todas é a quantidade do ponto de equilíbrio. Então, é com 500 unidades que a empresa alcança o ponto de equilíbrio. O custo total, incluindo o custo fixo para a referida quantidade, 500 unidades, equivale a 1.200.000. Isso aqui é custo fixo e variável. Bom, se ele se iguala à a receita também vai ser 1.200.000. O preço de venda promove uma margem de 20% sobre o custo variável unitário. Então, a gente está falando aqui de markup, né? O markup que essa empresa utiliza é de 20%, porque ele é sobre o custo variável unitário. O markup é adotado sobre o custo variável. Então, se o custo variável é 100, a margem é 20, então 20%. Obviamente, o preço vai ser 120%. Não há despesas fixas e variáveis, para simplificar. Considerando a adoção do método de custeio variável e os mesmos valores para o preço de venda, o custo variável unitário e o custo fixo, o resultado operacional antes do imposto de renda para a venda de 600 unidades será de quanto? Bom, a gente sabe que dentro de 1.200.000 tem custo variável e custo fixo. A gente vai ter que separar isso aqui, porque os custos variáveis vão acompanhar o acréscimo de unidades de 500 para 600, mas os custos fixos não. Estando dentro da capacidade. Como ele não falou nada, obviamente está dentro da capacidade, não vai afetar o custo fixo, então significa que está dentro ainda da capacidade que esse custo fixo suporta. Vamos ver como fazer isso. Vamos ver aqui eu selecionei, né, a informação inicial, que é a quantidade de 500 unidades que atinge o ponto de equilíbrio contábil. PEC é ponto de equilíbrio contábil. Ele diz que o custo total fixo e variável é 1.200.000, logo a receita também é 1.200.000, porque eles se igualam, né? Está aqui escrito iguala. Outra informação que ele deu também é de que o preço de venda representa uma margem de 20% sobre o custo variável unitário. Então, como eu já falei, se o custo variável é 100, né, no caso a margem é 20% do custo variável. Então, vamos dizer que o custo variável é 100% e a margem é 20% deste valor do custo variável. Então, o preço é 120%, né? 120% do custo variável. Considerando isso, vamos montar uma mini DRE aqui, né? Em que a gente coloca a receita, é 500 unidades vezes 2.400, que dá 1.200. Na verdade, esse 2.400 a gente encontrou dividindo o valor da receita, que a gente já falou aqui, pelas quantidades, para saber por quanto que a empresa vende cada unidade. Também sabemos que o custo variável é 100%, que o preço ou a receita é 120% desse custo variável e que a margem é 20% desse custo variável.
Fazendo a regra de 3, vamos fazer uma regra de 3 aqui, né? Produtos dos meios, produtos extremos, e encontrar os 100%, ou os 20%, ou apenas os 20%. Para mim, o que interessa é a margem. Se os preços continuam, ele falou que vai manter os mesmos valores de preço e de custo por unidade, custo variável unitário. Se a gente vai manter o preço e o custo variável, quando for vender 600 unidades, a margem será a mesma também. Então, calculando aqui o valor da margem, fazendo a regra de 3, eu chego na margem de 200 mil. O custo variável é 1 milhão e a receita a gente já sabe que é 1.200. Para um custo variável de 200 mil dividido por 500 unidades, eu tenho uma margem de contribuição unitária de R$ 400. Essa margem de contribuição unitária é uma informação muito importante, porque se não mudar o preço nem mudar o custo variável, ela continua ad eterno, né? Até que mude o preço. Pode for a quantidade que for, que esse custo vai ser o mesmo. Agora, se mudar o preço ou o custo variável, aí a margem muda, né? Nesse caso não mudou nada, a margem continua 400. Então, se a gente vender 600 unidades, quanto que a gente vai ter de margem, quanto que a gente vai ter de lucro? Encontrando que a margem é 200, né? A gente já viu que o custo fixo também é 200, para poder gerar o ponto de equilíbrio. E também porque, mudando a cor aqui, porque também, se o custo total foi 1.200 e o variável a gente já encontrou que foi 1 milhão, o custo fixo só pode ser os 200 mil. E se a gente produzir e vender mais unidades, os 200 mil continuam 200 mil, porque eles são fixos. O que vai variar é o 1 milhão. Então, vamos fazer agora uma simulação aqui para 600 unidades para saber qual vai ser o resultado. Vendendo 600 unidades a uma margem de 400, eu apuro uma margem total de 240. Vou tirar o custo fixo, que não vai alterar porque é fixo, chega a um resultado de 40 mil, que é a resposta do problema. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que tenham acertado a questão, que tenham compreendido a questão também. E até o próximo vídeo.